E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais um tema de holding familiar. Hoje a gente vai tratar sobre o domicílio fiscal mais vantajoso. O que é domicílio fiscal? Domicílio fiscal é o domicílio em que uma pessoa elege para efeitos tributários e fiscais, notificação e tributação, certo? Isso é um domicílio fiscal. E o domicílio fiscal, ele é eleito, ele é escolhido pela pessoa, tá bom? Aonde que está prevista a eleição, né? A possibilidade de eleição do domicílio fiscal? Está previsto no artigo 127 do Código Tributário Nacional. Eu vou ler a redação para vocês aqui, se vocês me permitirem. Vamos lá, ó. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considerar-se-á como tal. 2 pontos e é os incisos que não nos interessam. O que nos interessa é exatamente o início da redação do artigo do 127 caput, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável. Ou seja, o domicílio fiscal, o domicílio tributário é eleito pelo contribuinte. É uma faculdade do contribuinte eleger o seu domicílio fiscal, que não necessariamente tem que ser o seu domicílio civil, onde a pessoa reside, ok? Podem ser coisas diferentes. E por que a gente vai tratar aqui sobre domicílio fiscal mais vantajoso? Porque na constituição da holding, quando a gente vai fazer o planejamento sucessório, a gente faz a doação das cotas, certo? As cotas sociais, que num primeiro momento, as cotas que são de propriedade do patriarca, de quem constituiu a holding, a gente vai doar essas cotas para os herdeiros do patriarca e da matriarca, evidentemente. Então, quando a gente faz essa doação, a doação de cotas, ela é um fato gerador de um tributo chamado Imposto de Transmissão Causa-Morte de Doação, certo? O ITCMD. Então, sempre que você faz a doação de cotas, vai incidir esse imposto. E, em alguns estados, a alíquota pode chegar até 8%. Existem estados brasileiros que a alíquota do imposto é 2%, certo? Além da diferenciação da alíquota entre os estados, a gente também tem uma questão legislativa de estado para estado. Muda um pouquinho ou muda bastante de estado para estado a legislação. Então, a base de cálculo em alguns estados, a apuração da base de cálculo é feita não pelo valor nominal das cotas, e sim no valor a ser apurado no balanço da empresa. Ou seja, vai se apurar quanto que vale aquela empresa efetivamente para poder se apurar quanto vale cada cota. E aí a base de cálculo muda bastante, certo? Porque a alíquota ela não vai incidir, por exemplo, sobre o valor nominal da cota. Ela vai incidir sobre o valor representativo de valor real, né, de quanto vale realmente, de quanto vale efetivamente aquela empresa. Por exemplo, se ela tem um imóvel de 300 mil reais, então, e o capital social dela é de 10 mil reais, vamos colocar assim, o valor da cota social não vai ser o valor nominal de 10 mil, vai ser 300 mil. Então, a alíquota vai ser cobrada em cima de 300 mil, certo? Então, tem alguns estados que a base de cálculo ela é prevista dessa forma e tem outros estados não, que a base de cálculo é prevista como? Prevista em cima do valor nominal das cotas. Não vai se apurar o valor real da empresa, certo? Então, por isso que é importante a gente ter essa carta na manga, essa técnica do domicílio fiscal mais vantajoso. Por quê? Porque a gente pode eleger um domicílio fiscal para a empresa ou para a pessoa ou para o donatário, certo? Porque, na verdade, a competência tributária, no caso é do donatário, a gente pode escolher um domicílio fiscal mais vantajoso para essa pessoa que vai doar, por exemplo, em um estado que tem uma legislação mais favorável nesse sentido. E aí é só fazer essa informação na declaração de imposto de renda, certo? Faz uma retificação na declaração de imposto de renda, onde tem um campo específico lá que você consegue eleger o seu domicílio tributário, e aí você, elegendo seu domicílio tributário para um estado que tem uma legislação mais favorável do TCMD, você acaba diminuindo bastante o valor do imposto de transmissão.
certo? E isso beneficia e muito na constituição da hold. Você enxuga demais os gastos, certo? Lembrando que a eleição, você não pode eleger mais de um domicílio tributário, certo? Você tem que eleger um domicílio tributário só, porque senão acaba incidindo em fraude, né? O que a gente não quer aqui, a gente está trabalhando dentro da legalidade, dentro do que a lei dispõe, perfeito? Então, essa é mais uma técnica importante na constituição da hold, ok? Um abraço, vamos para o próximo vídeo.